pode haver uma verdadeira reconstrução. Se eu não sei que eu estou errada, se eu não reconheço, se eu não quero, como é que eu vou me consertar com Deus para entrar no céu? Isso não vai acontecer, não. Mas se houver esse arrependimento verdadeiro e deixar a prática do pecado, então a palavra de Deus nos diz assim: eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e nisso tornarei a dar consolação. Eu quero te abençoar, mas depende de você, da tua atitude. Dedicação total ao trabalho. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele precisa se dar. Ele tem que se sacrificar. Sabe, Deus é muito maravilhoso, é muito lindo, mas Ele quer o nosso melhor. Não adianta a gente querer dar 10% de nós. Quando nós amamos a Deus, a gente não mede esforços para fazer a obra de Deus e para vencer. Por que os judeus se renderam à liderança de Neemias, sendo que Neemias nem vivia mais lá? Já estava num outro lugar tão distante. Porque Neemias era um grande e admirável exemplo para o seu povo. Aí eu coloquei aí, por minha conta, um bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Amém. Né? Se eu sou uma pessoa honesta, se eu cumpro a minha palavra, se eu trabalho bem, os irmãos concordam comigo que é muito mais fácil eu falar de Jesus para minha patroa? Agora, se eu só chego atrasada, se eu trato mal os filhos dela, se eu não sou honesta, ela me pede lá para me dar as horas no final da semana, eu ponho 2, 3 horas a mais, ela é rica. Como é que eu posso falar de Jesus? Ela nunca vai querer ser cristã, porque ela fala, eu não quero ser como aquela pessoa é. Então, o exemplo é fundamental na liderança. Tá? A divisão do trabalho, que eu já falei, que ele dividiu as tarefas de modo que todos sabiam com precisão o que deveriam ser feito. Assim, cada israelita deu o seu melhor. Tá? Irmã Branca, sobre a divisão de trabalho, eu assisti ontem no YouTube, acho que foi no domingo, no Fantástico, passou um quadro que está passando sobre empréstimo na Caixa Econômica para pequenas empresas, né? Micros, né? Empresas. Aí uma equipe pegou uns irmãos, acho 3 ou 4 irmãos no salão, aí pegaram o dinheiro e abriram o salão, pegaram o dinheiro e abriram o salão e estavam trabalhando. Só que era assim, não tinha um líder, não sabia quanto que gastava, quanto que entrava, quanto que arrecadava, onde estava indo o dinheiro. Não tinha um líder para arrumar aquilo. Aí o rapaz lá que estava falando, falou assim, botou tudo em ordem. Falou assim, enquanto ele não fez reunião, enquanto não arrumou um dos irmãos, falou, daí eles mesmos votaram que ia ser aquele que ia ser o líder dos irmãos ali no salão, e começaram a botar ordem no salão. Um fazia uma coisa, que era só aquilo que entrava tanto, saía tanto, quanto estava lucrando no final da semana, no final do dia. Aí o salão começou a melhorar, mas estava assim uma bagunça, porque não tinha um líder. E assim é na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não se organizar e se a gente não pedir orientação para Deus, nós não chegamos em lugar nenhum. E nem mesmo no céu, irmãos. Porque uma pessoa que não tem liderança, que não sabe lutar contra o caos, as crises que nós ou enfrentamos, ou já estamos enfrentando agora, ou enfrentaremos, nunca vai conseguir. Os irmãos concordam comigo? Amém. E se a gente for pesquisar na Bíblia, a situação vai se agravar ainda mais. Mas antes que a situação fique terrível, Jesus volta para buscar a sua igreja. Então, para aqueles que servem a Deus, nascerá o sol da justiça, é isso que fala. Então, nosso Deus vai sempre nos poupar. Tem um versículo que eu amo lá em Malaquias, que fala sobre servir a Deus. Fala assim, que no dia da adversidade, poupá-los-ei, como um pai poupa o seu filho. Ou seja, eu não vou permitir que você passe por determinados sofrimentos. Eu sou o seu Deus, eu te amo. E eu quero que você fique. Se os irmãos quiserem abrir comigo a conclusão, estou quase acabando, pastor Edson. Uou! Isso é um milagre. Deu certinho, né? Romanos 8,
31 a 39. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, rapidamente. Porque a lição fala o seguinte, né? Não é fácil ser um líder em tempos de crise, em tempos de problemas. Como eu coloquei que nós temos que liderar a nossa vida para entrar no céu, e expliquei tudo isso para os irmãos, então eu orei a Deus e achei que esse era o melhor texto para a gente concluir, que é o Cântico de Vitórias. Bem rapidamente. Romanos 8. 8, 31 a 39. Os irmãos acharam? Amém. Então, quem escreveu a carta aos Romanos? Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que sofreu muito, certo? Ele sofreu naufrágios, ele foi mordido por cobra, ele foi apedrejado, foi colocado em lugares terríveis de prisão, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, veja bem, irmãos, Oh, tadinho. uma pessoa que foi apedrejada por causa do reino de Deus, por amar a Jesus, né? Que sofreu tudo isso, eu falei para os irmãos. E aí ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que nos espera. Aleluia. Não é linda? Aleluia. Então o que você está passando agora não é nada comparado ao que Deus tem preparado para você. Aleluia. Amém. Amém? Amém. E aí o cântico de vitórias, Deus é por nós. Que diremos, pois, essas coisas? O que você vai falar quando você perder o trabalho, quando você ficar doente, quando você tiver problema no seu casamento, quando você tiver uma pessoa tentando te destruir, quando você não consegue orar porque a sua mente está tão perturbada com outras coisas? Se Deus é por nós, quem será Quem contra será contra nós? nós? Maior é o nosso Deus do que os nossos problemas. Amém, irmãos? Amém. O nosso Amém. Deus peleja por nós, luta por nós. Sabe por quê? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele já deu Jesus, que era o que ele tinha de mais precioso. Será que ele não vai te dar alguém cá? Vai dar em nome de Jesus. Será que ele não vai te dar o teu trabalho? Será que você não vai conseguir recuperar a sua casa que você está perdendo? Vai em nome de Jesus, porque isso não é nada comparado ao seu filho que ele já deu por você e por mim. Amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, quando nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós temos moral para entrar diante dos santos dos santos. O diabo não pode nos acusar, irmão, pastor Edson. É verdade. Lembra quando o diabo foi tentar acusar Jó? Né? E Deus falou que ele era um homem justo. Ninguém pode te acusar se você está de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Não importa o que as pessoas falem, se estão mentindo a teu respeito. O importante é aquilo que você é. E para Deus ninguém pode mentir, ninguém pode enganar nada. Deus sabe realmente quem nós somos e o que fazemos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, deixa eu te contar um segredinho aqui. Você tem o melhor advogado que alguém poderia ter, Jesus Cristo. Está lá, do lado de Deus. Aleluia. Pai, perdoe a Branca, mais uma vez. Ela está errada, mas ela te ama. Mais uma chance. Ela está lá, nos ajudando. É o nosso advogado. Amém. Amém? Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, os problemas dessa vida? Angústia, perseguição, fome? Será que a nossa situação financeira pode nos separar do amor de Deus? Não. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Quando nós descemos a água do batismo, pela fé, simbolizou o quê? Nós morremos para o mundo. Então, cada vez que eu e você, quando